sofre com insônia ou conhece alguém que tem esse problema, o Canal 36 de hoje vai te ajudar a conhecer e a, quem sabe, resolver a insônia. E hoje eu estou com a doutora Renata, que é neurologista e vai falar um pouco pra gente sobre o que é a insônia. Doutora, explica pra gente um pouco o que é a insônia. A insônia é um dos transtornos de sono mais comuns, né? Na verdade, a prevalência ela pode variar entre 10% e 50% dos casos, dependendo do estudo epidemiológico realizado. Essa insônia, ela pode ser dividida em insônia inicial, né? A insônia que a gente chama de conciliação, de manutenção ou o despertar precoce. Significa que essa pessoa ela pode ter dificuldade de iniciar o sono, né, de manter esse sono, ou ela acorda muito cedo. Então, o sono não reparador, que a gente chama, na verdade, é aquele sono que traz prejuízo no dia seguinte. Se a gente for olhar pela psicologia, é uma privação do sono, e essa privação ela pode ser tanto uma privação intermitente, como a gente tem, por exemplo, a pessoa que começa a dormir e aí tem o sono interrompido, ou uma pessoa que demora, não consegue dormir mesmo, né, estando no horário do sono, mas essa pessoa não consegue dormir. Então, psicologicamente não vai ter tanta diferença da análise orgânica, né? A insônia é essa privação do sono. Quais são as causas, doutora? As causas desse problema, a insônia geralmente ela decorre de uma série de fatores que interagem entre si. Então, esses fatores eles podem ser genéticos, biológicos, físicos, psicológicos e sociais. A perpetuação dessa insônia, muitas vezes, né, ela depende de uma série de comportamentos que a gente chama de inadequados, né, comportamentos que o paciente muitas vezes assume na tentativa de melhorar o sono. Então, a privação do sono, do aspecto psicológico, ela pode causar vários problemas para as pessoas. Então, um dos problemas que a gente percebe é uma alteração bem forte no humor. Então, uma pessoa que fica muito tempo privada do sono, ela vai com certeza se comportar de uma maneira mais impaciente. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes você vê uma pessoa irritada, uma pessoa que não consegue realizar bem as suas tarefas, e isso pode ser resultado de uma privação do sono. Além, né, dessa dificuldade de relacionamento, essa pessoa pode enfrentar também uma dificuldade de desenvolver tarefas que vão requerer mais a atenção dela, né? Então, pessoas que trabalham, por exemplo, com máquinas, né, com trabalhos que vão requerer essa atenção, podem ser prejudicadas pela privação do sono. E tem tratamento para quem sofre desse problema? A insônia, dentro do aspecto psicológico, ela não é uma causa, ela é um sintoma. Então, quando a gente analisa processos psicológicos, né, transtornos mentais, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, todos esses são transtornos que podem ter a insônia como um sintoma. Então, quando a pessoa procura um atendimento psicológico, ela não procura, assim, geralmente para tratar da insônia. Ela procura para tratar de outros problemas, e aí o que a gente faz? A gente vai tratar dos aspectos envolvidos no transtorno, o medo, a ansiedade, a dificuldade de se relacionar com as pessoas, a timidez, né? A timidez é um problema bem frequente que a gente recebe no consultório e que muitas vezes tem a insônia como um sintoma. Uma pessoa muito tímida, quando está numa situação de enfrentamento, ela acaba ficando privada do sono. Então, na psicologia, às vezes a gente faz até esse tratamento em conjunto com o psiquiatra, né, ou com o neurologista, e aí entra também a interação medicamentosa. Então, a gente vai tratar das causas, da ansiedade, do medo, da dificuldade de enfrentamento, de relacionamento, e com, assim, né, a consequência é que também haja uma diminuição nesse sintoma que é a insônia. No tratamento da insônia crônica, é importante você tentar identificar, né, e tratar, por exemplo, doenças e fatores muitas vezes externos que estão perpetuando essa insônia. Uma coisa muito importante também é você tentar reorganizar o seu dia a dia de modo que no final do dia você esteja muitas vezes menos acelerado, né? E outra coisa também que é possível, o uso de medicamento? Sim, é possível, mas desde que sob supervisão médica. Então esse paciente, na verdade, ele tem que ter um acompanhamento até mesmo para esse medicamento ele não causar muitas vezes, né, efeitos colaterais que vão no dia seguinte interferir nas suas atividades. Então, o que atrapalha, o que ajuda a gente a dormir melhor?
Então, tentar sempre ir para a cama mais ou menos no mesmo horário, mesmo que sejam em feriados, finais de semana. Se você for para a cama e você não conseguir dormir nos próximos 30 minutos, então você levante, faça uma atividade relaxante, né, como ler, ouvir uma música, mas nunca permaneça na cama, né, por exemplo, vendo uma televisão, né, escutando música, porque o quarto ele deve ser um ambiente reservado apenas para atividade de dormir. Né? Outra coisa que a gente fala muitas vezes é referente ao uso de bebidas alcoólicas, cafeína, né, medicamentos, que muitas vezes eles podem atrapalhar aí nesse início do sono. Né? A atividade física também, a gente sempre recomenda que seja feita pelo menos 4 a 6 horas antes, né, do momento que a pessoa for dormir. Porque quando a gente vai dormir, a gente geralmente ela tende a diminuir a temperatura corporal. Então, uma atividade física, muitas vezes, além de liberar substâncias, ela aumenta essa temperatura corporal e dificulta esse início do sono. Uma dica seria assim, você evitar situações que podem se tornar uma situação de conflito, como, por exemplo, uma conversa que vai exigir um pouco mais e que às vezes vai trazer vai trazer ansiedade, vai trazer agitação. Um casal que quer, né, discutir a relação, por exemplo, não é uma coisa legal de se fazer antes do momento em que você está prestes a dormir, porque isso vai, com certeza, causar uma agitação, uma ansiedade, você se expor a estímulos, por exemplo, filmes de terror, né? Isso mexe com a nossa psique, então são estímulos que podem acarretar um processo de insônia, podem te atrapalhar. Então, o máximo que a pessoa puder ficar um pouco mais tranquila, relaxada, antes de dormir, isso vai contribuir para que ela tenha uma noite de sono melhor. Então, qual que é o tempo ideal de sono? Então, o tempo ideal vai variar de acordo com a faixa etária. Por exemplo, um adulto, né, geralmente, o ideal é que se durma entre 7 a 9 horas. Né? Um bebê, ele dorme geralmente 17 horas, né, distribuídas aí ao longo do dia. Mais importante do que a quantidade é a qualidade desse sono. Então, é importante que você tenha um ambiente propício para você dormir, né? Que você tenha um ambiente que muitas vezes favoreça, né, essa qualidade desse sono para que no dia seguinte você possa realizar todas as suas atividades sem prejuízo. A insônia atinge qualquer faixa etária ou é mais nos adultos, mais nas crianças? Como é que funciona? Sim, a insônia é mais comum em adultos, né, jovens adultos. Mas eu já tratei de crianças que também apresentam insônia. Então, geralmente a insônia para criança, ela aparece mais quando a criança, por exemplo, tem pesadelos, né, está vivendo alguma situação de bullying na escola. Então, aquela criança, ela começa a carregar algum tipo de medo, de ansiedade, e aí o sono dela acaba sendo interrompido, não tanto porque ela vai se deitar e não consegue dormir, mas porque ela tem um sono intermitente, ela tem pesadelos, né, tem experiências noturnas de medo, de ansiedade, e isso acaba também atrapalhando o sono dela. Então, concluindo, por que é importante dormir bem? Então é importante dormir bem, porque esse sono inadequado, ele leva a um prejuízo, né, nas atividades do dia seguinte. Então essa pessoa fica mais irritada, pode ter dor de cabeça, né, falta de concentração das atividades, né, aumenta o risco de acidente de trânsito, acidente no próprio trabalho. Então o bem-estar, na verdade, físico e mental durante o dia, é em decorrência dessa boa qualidade de sono. Dormir bem é importante porque é o tempo em que a gente vai ter, né, para descansar o nosso corpo. Existem processos neurológicos que vão, né, conexões que vão ser estabelecidas durante o nosso sono. E aí, privado de sono, existem coisas do seu organismo que não vão conseguir atingir o que seria necessário para que no outro dia você tivesse, né, disponibilidade. E dentro do aspecto psicológico, né, uma pessoa que está descansada, uma pessoa que está repondo mesmo, né, passando por esse processo de repouso de energias, provavelmente ela vai conseguir enfrentar os problemas, né, enfrentar os desafios que ela vai ter no dia seguinte de uma maneira muito melhor do que se ela já carregar uma privação de sono, mau humor, uma impaciência. Então, eu diria assim que para a nossa convivência em sociedade ser melhor, é bom que a gente durma bem.